Então, esse é o tema da aula de hoje, tá? Inteligência artificial, né? Esse slide aqui é do professor, foi um colega nosso aí, que a gente deu essa palestra aqui no curso de extensão para professores, tá? Então, mas desde o começo eu achava que era importante falar isso com vocês, né? Tá? Compartilhar isso com vocês. Então, a gente vai falar sobre inteligência artificial hoje, né? Tá bom? Então, qual é a... Como é o slide do professor Kazu, né? André Kazu, eu acabei não fazendo muitas... Praticamente eu só mudei algum formato, botei lição de casa, né? E não mexi no sumário, etc. Então, que a apresentação é do professor Kazu, tá bom? Então, vamos lá. Então, né? A gente tem na referência, né, pessoal, que a inteligência artificial, né, ou robótica, né, autômatos, né, é uma coisa já antiga, né, não é só de agora, né. Ah, entendi o que estava errado no meu negócio aqui. Okay. Então, já veio né, as fábulas, né. Então, por exemplo, o Sherazade, né, conta do gênio da lâmpada, né, que na verdade o que era o gênio da lâmpada? Era um ser, né, mitológico e tal, ou fantástico, né, que Aladim achou, né, ou quem achasse, no fundo, né, esfregava lá a lâmpada e ele resolvia os desejos, tal, das necessidades, tá? Então, aí, né, não sei se paralelo, antes que coisas árabes não tem uma tratação muito correta, né, mas a mitologia grega, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, remonta desse gigante, que era um robô, né, que defendia uma ilha. Então era um soldado, basicamente, né? Mas um super robô, Talos, que obedecia, tinha vida própria, né? Pelo menos era controlado aí pela Medeia, né? E os navegantes, as pessoas que queriam invadir a ilha lá, tá? Esqueci o nome da ilha, mas não era helênico ainda, não era o povo grego ainda, mas era uma coisa parecida com isso, né? Então, naquela ilha lá, o gigante defendia, até era um tipo de forças armadas da bruxa aí, né? Tá? Então, e aí, né, pessoal? Na ficção, né, pelo menos no cinema, na literatura e também já no cinema, né? Foi feito aí o Karel Capek em 1920, né? Ele bolou esse nome robot, né? Robota, né? Que é esses autômatos aqui, tá? Então, que, digamos assim, imitavam a pessoa e faziam as funções que ela fazia. Então, o autômato, nessa época aí, ele era para resolver algumas coisas que as pessoas precisavam, sei lá, servo, uma coisa de trabalho mais forçado, pesado, né? Então, o Capek aqui que bolou isso. E daí que veio a palavra robô, tá? Certo? Então, mais recentemente, né, pessoal? Recentemente é 1980, né? Um pouco antes, né? Então, esse Kubrick, né? Acho que 1970, inclusive. 30 anos antes, ele bolou essa ficção, né? Do Hall, né? Que era um computador, né? Uma máquina que começou a pensar. E aí tomou conta de uma estação espacial aí e tal, né? E 2001, Odisseia no Espaço, e a princípio ia dominar tudo, né? E já se revoltou aí, né? Contra o homem e tal, né? Contra as primeiras pessoas que estavam na tripulação lá, tá? Não faço lembrança de que ele queria dominar o mundo, mas, né? Mas aqui já no Exterminador do Futuro 1, né? Tá? Uma organização, tudo ficção, lógico, né? É uma organização, a Skynet, que a princípio tinha sido bolado para defender a humanidade, né? Ou coisa, pelo menos os Estados Unidos ou as nações que tinham ligação com ela e tal. Aí as máquinas se revoltaram, a rebelião das máquinas. É uma série de livros, né? Mas que conta
essa ideia aí de que as máquinas, os robôs, né, o computador, né, a inteligência na nuvem, ainda não tinha ideia de nuvem, mas depois na rede, né, Skynet, né, a rede no céu, né, Skynet, e fazia máquinas aí, que é o caso do Terminator, certo? Que era o Schwarzenegger lá, que era do mal, né? Ele vinha, inclusive, para mudar o passado, né, tá? Para evitar resistência no futuro. Recentemente aí, né, os Vingadores tiveram também uma revisão desse negócio aí de uma inteligência artificial que seria para ajudar na defesa. Então, basicamente, a gênese desse negócio aí, né, foi o Tony Stark lá, né, o Homem de Ferro, com o Bruce Banner, lá, dois gênios e tal, estavam discutindo que, eventualmente, se tivesse uma ameaça invasora, alienígena e tal, então era preciso ter uma defesa que provavelmente, tinha acabado de enfrentar, né, uma invasão alienígena, meio uma dobra espacial lá e tal, e quase sucumbiram, né? Tony Stark quase morreu, na verdade, né? Então aí eles bolaram, eles estavam vendo se não podiam bolar uma nova inteligência, um sistema de defesa aí que, né, ajudasse eles ou fosse mais forte do que eles mesmos, tá? Porém, esse Ultron se rebelou, né? Tá? Se rebelou e quis exterminar a humanidade. A ideia é mais parecida com o HAL, né? De que a humanidade tinha um bug, né? Tinha um problema que precisava ser consertado. E como é que seria consertado? Eliminando ela, né? Então, o único jeito de consertar a humanidade é eliminando ela, certo? Então, essa é a premissa do Ultron, né? Certo? E aí, né, pessoal? Aí tem uma coisa da ficção, né? Que é essa inteligência artificial dos jogos, né? Esse aqui é da Microsoft, né? A Cortana é essa azulzinha aí, né? Essa menina azulzinha aí. É uma inteligência artificial. A história dela é bem interessante, tá? Eu sei bem porque como eu dou essa matéria de jogos, a gente, além de jogar o jogo de vez em quando, eu tive que fazer a análise mais profunda desse negócio aí, né? Mas na série Halo, ela é fruto de uma fusão de uma cientista, da mais brilhante cientista da humanidade numa época lá. Toda a história do Halo é a defesa da humanidade contra as forças alienígenas interestelares. Não é só uma, né? Que querem dominar o universo, inclusive acabar com várias espécies, inclusive a da Terra, né? Então aí se cria um super soldado, Master Chief aí, um conjunto de super soldados, Master Chief é o principal deles, né? Que é esse cara aqui, né? Nesse capacete diferente. E essa inteligência artificial é uma pesquisadora super conceituada que tinha trabalhado no projeto Master Chief. E aí ela se junta, faz um upgrade dela mesma com uma inteligência artificial alienígena, que é o Halo, né? Que tinha feito o Halo aí, uma história diferente aí, né? Que já houve um outro momento aí de os alienígenas assim, batalhar entre si. Então, um núcleo de resistência aí, e aí sugeriu que se fundisse, e aí surgiu a Cortana. Tá? A Cortana é uma fusão humana com outros aliens do bem, né? E essa inteligência artificial ajuda o Master Chief em tudo, é uma conselheira, amiga, namorada, etc. Tá, né? Ok. Aí, né, nesse canto aqui, tem uma outra inteligência artificial que, em paralelo a esse negócio aqui, Ali, do The 100, da série aí da The 100, que passa na TV, tem na Netflix também, que é uma cientista, era uma cientista, tá? Brilhante também, que vai fazer o upload, ou um upgrade, que depois vira um upload, de uma inteligência artificial, ela se mistura meio com uma coisa... Eu não lembro bem se ela é uma experiência alien, mas acho que é uma coisa meio... alguma experiência alien também diferente, né? Então, Alien, né? Essa nova fusão, essa simbiose, que depois ela acaba, né? Ela morre, né? A cientista morre, e depois quem é um sensorzinho, tipo uma aranha, né? Que entra no sistema neuronal da pessoa,
e domina a pessoa, né? Então, mas é uma coisa meio alienígena, da força, então não só da inteligência como força, mas muda a personalidade, né? Meio Octopus lá do Homem-Aranha, tá? Mas é uma fusão é uma fusão humanidade com alienígena, tá? Só que esta inteligência artificial fica meio doida e começa a fazer as pessoas viajarem, né? No sentido de entrar no mundo da imaginação diferente. No outro mundo, né? Né? Uma realidade diferente. Não diria ser imaginação, porque elas vivem lá e acreditam piamente nessa nova realidade, tal, né? Então, essa série de 100, ok? Bom, mas eu queria centrar na inteligência artificial. Okay. Perspectivas, né? Aí, né, pessoal, voltando ao Homem de Ferro, aos Vingadores, tem o Jarvis, tá? Jarvis é um acrônimo aí de apenas uma inteligência artificial, tá? Só isso. Então, ou sistema inteligente, né? Que esse Jarvis aí, em inglês, eu não lembro qual que é a tradução, mas é isso daí, né? Jarvis é um acrônimo de apenas uma sistema inteligente bom, né? Mais ou menos assim, funcional, talvez, né? Muito funcional. Simples e funcional. Então, o Tony Stark aqui, ele inclusive, ele usa lá a armadura dele em simbiose com o Jarvis, né? Ele controla a energia, de defesa, né? Propulsão, né? Um monte de coisa, né? Escaneia inimigos, assim como tem o head-up de avião, né? O Jarvis é uma super... Ele pode funcionar assim ao vivo, né? Assim, sem armadura, e funciona dentro da armadura como um head-up, né? Certo? Um head-up display. Que projeta essas coisas aí, né? Um super GPS e tal, né? Bem legal. E o Jarvis, inclusive, tem um embate com o Ultron, né? Então, quem salva o Jarvis depois se funde, na verdade, né? Com a pedra lá, ele cria um ser novo, né? Cria um Vingador novo, né? Aquele Vingador, esqueci o nome do Vingador, mas é um Vingador meio androide, né? Certo? É a fusão do Jarvis com a Pedra da Sabedoria, do Infinito, alguma pedra aí na série Vingadora, né? Mas também é uma alien com uma inteligência artificial, né? Uma inteligência artificial feita pelo homem, que é o Jarvis, com um poder meio esotérico do mundo do universo, né? Cósmico. Eu queria gastar um tempo aqui também, né? Ou gastar bastante tempo, na verdade, né? Falando dessa equipe, né? Crew, né? Da Star Trek Next Generation. A inteligência artificial é esse cara aqui. É um robô, né? Tá? Mas ele para quem assistiu os filmes aí mais novos tal, ele faz a função do cientista, oficial cientista. Né? Então, são vários oficiais. Aqui está o capitão, que é o principal, né? Aqui está o comandante, que é o sub, né? O segundo, né? Os dois de vermelho aqui é o capitão e o sub dele, certo? E aí, vários oficiais. Esse cara é o engenheiro, né? LaForge. Esse cara aqui é o Klingon, esqueci o nome do personagem, mas é um cara fortão de outra espécie, né? Não é humano, né? Ele é um outro povo. Essa daqui também é outro povo, mas ela é tem propriedades assim espiritualistas, né? Espiritualistas, tá? Então ela conecta com outras, né? Outras energias assim, né? Essa daqui é a médica, né? Oficial médica. Essa daqui é oficial sensitiva, então ela detecta, ela analisa emoções, tá? Essa aqui é esotérica e essa aqui é sensitiva de emoções, tá? Também um pouco de telepata. Então, e o Data é o oficial cientista. Então, todos os componentes da nave, os oficiais da nave, são todos oficiais, né? O capitão é ele, né? Tem a sua colaboração. Então, eu até citei aí no final do PowerPoint aí, uma referência do francês, né? Pierre Rabardel, que ele fala isso, né? Uma interpretação legal da tecnologia, uma abordagem que ele está sugerindo, né? É que a gente veja a tecnologia e concretamente a inteligência artificial como mais um integrante, então, nem bom ou salvador da humanidade, nem vai fundir a humanidade. Não, mas ele vai ser um integrante. Então,
No caso aqui do Next Generation, aqui, ele é um oficial cientista, tá bom? Então, ele traz a ciência, né? Mas então aqui tem os sentimentos, tá bom? Aqui tem a parte mais espiritualista, aqui tem engenharia, aqui tá as forças armadas, aqui tá a medicina, aqui tá o comando e aqui tá o subcomando, né? Presidente e vice. Não, presidente não, esse aqui é o comandante, é mais do que o presidente. O comandante é uma pessoa de ação, né? Não é só a rainha da Inglaterra, certo? Os dois são muito... Esse aqui, digamos assim, é o pau toda obra de briga, etc. Esse aqui é o que decide as coisas. Mas todos os oficiais decidem. O capitão vira e mexe, tem uma sala de reuniões lá, meio elíptica, né? E faz a reunião lá entre... Não é os cavaleiros, estava lá redonda, é uma mesa elíptica, né? Mas ele faz lá as reuniões para decidir as coisas, tá? E vira e mexe, ele pede opinião, né? Do médico, do oficial de armas, da engenharia, da sensitiva, né? Da emotiva, esse aqui da coisas mais espirituais, certo? Então, essa espiritual entrou depois, mas é interessante, eu gostei que entrou essa última aqui, né? Tá? Não é só racional, tá? Bom, então, a inteligência artificial, representada aqui pelo ápice, né, do conhecimento do século 24, que é século 24, né? É mais um integrante da equipe, tá? Um integrante muito bom, mas é mais um integrante, né? Colabora nas atividades, certo? Ok, então, fora toda essa... É legal introduzir a parte ficcional e mitológica, porque é uma coisa que as pessoas pensam, né? Ou que querem chegar lá. A ficção acho que tem esse lado aí de eu quero chegar lá, tá? Então vamos ver o que a gente tem agora, ou a histórico do que a gente tem e onde a gente está, certo? Então o que é IA, tá bom? Então a gente tem algumas definições aí, né? Howland, ele define assim, é um pensamento perto do humano, né? Com um empolgante novo esforço de fazer os computadores, as máquinas sejam como mentes, né? No sentido literal. A máquina vai pensar, tá? Depois, a automação, lembra do Capek, né? Atividades que nós associamos com o pensamento, tomada de decisão, resolução de problemas, aprendizado. Então, você, assim, delegar algumas tomadas de decisão para coisas que a gente faz de forma comum, né? Digamos assim, tá? Automação de algumas atividades de pensamento. Aí, você pode ter pensar do lado humano e agir como humano, tá bom? Então, vamos lá. Esse aqui é Bellman, né? O Kurzweil, né? Kurzweil, ele fala que é a arte de criar máquinas que realizam funções que requerem inteligências, tá? Então, ou seja, quando uma pessoa está trabalhando, ela, entre aspas, ela pensa ao fazer. E a máquina faz automaticamente aquilo lá que a pessoa... então, a máquina não pensa, mas ela age como se alguém que pensou antes manda ela fazer, certo? Depois, Hit e Knight falam, estude como fazer que computadores façam coisas. Então, buscar ir atrás das pessoas. Os homens vão na frente, né? Os homens fazem, as pessoas fazem coisas bem ou melhores do que tudo, e as máquinas estão tentando mimetizar, buscando bater com entre aspas, uma pequena competição, uma corrida, vai contra o homem, certo? Ok. Aqui, né, tem mais quatro, perdão, né? Charniak e McDermott dizem que já é uma coisa de racionalidade, né? Estuda as faculdades mentais por meio de modelos. Então, os modelos computacionais tentam pensar como homem. Então, é computador por modelagem, né? Inclusive, tem uma área chamada modelagem computacional, que tenta, digamos assim, fazer coisas que os homens fazem, né? Depois, Winston fala que é a computação, ou as computações, né? As coisas da computação, da ciência da computação, que percebe, raciocina, né? Age como se fosse o homem, tá bom? Ou pensa, tá? Entre aspas. Depois, age racionalmente. Vamos lá. Né? Inteligência computacional, tá? Não eu tinha falado... O que eu tinha falado antes? Eu tinha falado de modelo computacional. Não, acho que não é... Eu não lembro bem. Talvez tenha usado o termo errado. Inteligência computacional, segundo o Poole, né?
É o design de agente inteligente. Agente inteligente, acho que está mais por aí. Por exemplo, né? Se modela uma abelha. Ou como as abelhas, não uma, mas como as abelhas agem. São agentes, né? Que agem por formiga é feromônio, tá? A abelha eu não tenho certeza, mas formiga uma época a gente trabalhou com formiga, com modelagem de formigas, por exemplo, né? Feromônios. Então, como um conjunto de formigas atua, né? É uma coisa de inteligência computacional, tá? Por agentes inteligentes. Ok. Futebol de robô tem isso, tá? Futebol de robô, você faz um robozinho que a princípio é inteligente no robozinho, na função dele, e você bota os robôs para jogar, tá? Vamos lá. E Nilson fala que a IA concerne, então, a IA dá input, né? Embedded, por exemplo, né? É uma palavra forte, embedded, né? Um comportamento inteligente. Mas pode não ser embedded. Você pode ter uma coisa que é meio burrinha, né? Você joga um Bluetooth nele lá e manda um comando para ele. Então, ele se é super burrinho, mas ele recebe o comando inteligente, ele vai lá e faz. Então, se ele tiver, você faz o download e a inteligência reside nele, né? É embutido, tá? Uma enceradeira, né? Um bichinho, né? Certo? Um Pikachuzinho da vida aqui, né? Se mexe e tal. Mas se você tem que mandar toda hora para ele, é por comunicação, né? Ele não é embedded. Será que tá gravando esse negócio? Eu esqueci se não vai ser. Tá gravando. Ok. Então, vamos lá. Então, tudo bem? Então, essas são as possíveis, algumas definições aí, né? Ok. Então, aqui, né, pessoal, um marco interessante, né? No aspecto de agir conforme humano, tá? É o teste de Turing. Turing é tido como, o Alan Turing, né? É tido como o fundador da inteligência artificial. Ou o pai, não fundador, o pai, né? Acho que tem vários outros, mas assim, o cara que teve mais, né, relevância, então pelo menos mostrou um marco assim que, né? Ok. Então, 1950 foi na guerra, tá? Mas ele bolou esse teste depois da guerra. Ele já tinha feito uma coisa legal que a gente vai ver aí, mas ele bolou esse teste aqui. Se chama teste de Turing, que até hoje é válido, né? Um computador passa o teste de Turing, pelo teste de Turing, né? Se um, perdão, o teste de Turing é esse aqui que você faz um software, um computador, vai, fazendo o teste de Turing. Se um interrogador humano, uma pessoa, então aqui uma pessoa, tá, então imagina que está uma pessoa aqui e ela está vedado para saber quem está falando, tem uma parede, né? Ela só tem uma tela para se comunicar. Então ela vai se comunicando, né, com essa tela aí, ou falando, hoje em dia pode falar, mas na época do Turing era só digitar, né? Depois que ele vai fazendo várias questões, se ele não conseguir distinguir que do outro lado está respondendo um computador ou uma pessoa, então a máquina passou no teste de Turing. Então a ideia o software tem que tentar enganar, né? O software de inteligência artificial tem que tentar enganar o interrogador, né? O Blade Runner é isso daí. Ele faz várias perguntas, inclusive a do 2049, né? Faz várias perguntas para tentar pegar o robô, que às vezes até ele mesmo não sabe o que é humano ou robô, né? Tá bom? Então, ok. Então, para se passar o teste de Turing, então, normalmente, né, são esses 4 âmbitos, né? Modelagem. Eu falei modelagem computacional, então não era. Então, essas 4 áreas, né, basicamente, de pesquisa e tal, né? Trabalho. Hoje não é só pesquisa, não, hoje é trabalho, mas tem gente, né, trabalhando com isso na prática, aplicando, né? Então, vamos lá. Que derivaram do teste de Turing. Processamento de linguagem natural. Então, o que é isso aqui, né? Para que se comunique numa língua natural como o português. Então, que o computador fale com a gente, né? Então, Google é assim, o sistema... eu falei Google e o meu celular ligou, né? Desliga aí, né? Google é do mal, tá? Então, eu sempre falo, quando o Google entra assim, eu sempre falo que o Google é do mal, para ver se ele se manca, né? Então, depois, representação do conhecimento, tá bom? Então, antigamente a gente chamava de knowledge systems, né? Então, ele faz uma base, ele vai levantando uma base de dados e tenta fazer inferências, tá? Em cima do que se sabe, do que se armazenou em cima daquilo. Crédito, né?
desfalques, roubos, bom, várias coisas, né? Depois, raciocínio automatizado. Uso de informações armazenadas para responder questões. Então, os bancos de dados relacionais tem isso, tá? Então, você armazena informação para poder alguém pergunta, né? Qual a idade, a maioria dos compradores tem que idade, né? Qual o item mais acessado às sextas-feiras, né? O que se vende mais se eu fizer promoção agora, então, etc. Então, os bancos de dados têm sistemas, perguntas espertas, né? Queries espertas, então, mas o banco de dados antigo. Agora, a inteligência artificial é uma coisa automatizada, certo? Vamos lá. Aprendizado de máquina, está muito na moda, né? Machine learning, então vamos lá. Adaptar novas circunstâncias, adaptar-se a novas circunstâncias. Por exemplo, um carro que anda aqui na Terra vai andar em Marte. Daqui a pouco vai andar em Júpiter, certo? Está adaptando. Detectar-se a palavra padrões. Então, robô de combate, né? Que ele vai lá no deserto e agora vai lá na Amazônia, vamos ver se ele resolve o ambiente na Amazônia, certo? Depois, visão computacional. Você permitir identificar objetos, né? Aquilo é um míssil, aquilo é um cachorro, aquilo é uma pessoa, mas ele é aliado, ele não é inimigo, né? Certo? Robótica. Aí já... Esse slide aqui era do curso de robótica. Então, permite manipulação e movimentação de objetos. Robota, né? É um autômato que, a princípio, ele faria funções, carregar coisas, queimar coisas, destruir coisas, né? Montar coisas. Então, a ideia do robô sempre é manipular alguma coisa, certo? A realidade, tá? Ok. Então, coisas do inteligência artificial relacionadas ou que contrastam, né, com o teste de Turing. Então, atualmente ainda é relevante o teste de Turing, certo? Porque ainda se está tentando a ideia de como é que um computador fala com uma pessoa, né? É o caso do Blade Runner, né? Mas hoje em dia também, né, se crescer em outras áreas, né? Princípios que fundamentam maneiras não só de conversar com a pessoa, como uma pessoa, mas todo o agir. A conversa, como a gente já viu, né, o Vygotsky, o Piaget, né? Muitos dos educadores falam da importância da linguagem, né? Mas o computador, ele, apesar da linguagem, acho que será talvez a mais nobre das formas de, né, transação, não é a única, né? Tá bom? Então, por exemplo, né? Aqui tem o professor Caso deu o exemplo da engenharia aeronáutica, né? Que os drones têm um modo de pilotagem, tem o joystick lá de controle, mas o drone pode entrar no modo que ele, por exemplo, ele não cai, né? Ele vai ficar lá pilotando e tal. Tem um filme do Tom Cruise que é sobre isso, né? Que ele... um do Tom Cruise e outro do... esqueci o nome do autor, mas sobre um futuro distópico, né? Que a humanidade destruiu, poluiu e tal. Então, os drones estão andando aí ainda com inteligência artificial, né? Então, estão funcionando ainda, né? Mesmo sem as pessoas. Não tem mais ninguém pilotando, eles estão funcionando. É isso daí, tá? Por exemplo, os drones voam, né? Ok. Então, eu sugiro uma atividade para vocês. Todas as atividades agora, pessoal, até algumas pessoas falaram, não, professor, eu perdi uma atividade, não sei o quê. Tá bom, então, eu vou dando sempre bônus, né? E até vou dizer concretamente agora, vai ter a página pessoal, né? Então, as atividades que vocês fazem a mais é para colocar na página pessoal, que vale bônus. O bônus de uma atividade é a mesma coisa que a atividade anterior, tá? Então, por exemplo, né? Eu não submeti minha página HTML, não tem problema, faz a atividade aqui, faz o comentário na sua página pessoal lá, e aquilo lá, além da nota da página, isso aqui tem um bônus, tá? Certo? Toda atividade que está colocada como atividade, ela tem um bônus que vale como uma nova atividade, certo? Não é obrigatória, mas é um bônus, né? Quem foi perdendo, né, vai entregando essas atividades aí. Então, já tinha outra também, que é assistir e comentar vídeos de professor, né? Certo? Coloquei 4 vídeos, não é? Inclusive o Freedom Writers, né? Tá? Nenhuma Menos,
acho que é, né? Melodia, né? Tem alguns filmes aí, né? 4, se não me engano. Aqui é outro. Aqui são 2 filmes também, né? Esse aqui que fala da vida do Alan Turing. Esse aqui é baseado na vida dele, né? Esse aqui é da menina que fez o Blade, que fez o Tomb Raider, né? Então, mas essa aqui é sobre o teste de Turing mesmo, tá? Mas tem que comentar, refletir, assistir, dar uma comentada, certo? Esse filme é bom. Até, Jean. Qual filme você está falando? Se você... Esse aqui não é bem... Esse aqui é uma ficção, né? Tá? O filme que fala sobre o Turing é o Imitation Game, o jogo da imitação, tá bom? Esse filme aqui é uma ficção, né? Tá bom? Mas é para refletir uma questão da... esse aqui faz paralelo com o Blade Runner, tanto a versão anterior, quanto de 80, né? Quanto do 2049, tá? São 2 filmes com um lapso de 40 anos, né, entre eles, tá? E no Blade Runner de 1980, 2020, ou 19, se não me engano, era a data que os androides já estariam fazendo as coisas que ele falava. Então, por isso que ele botou daqui a mais 30 anos, né? Por isso a gente chega nos replicantes, né? Tá bom. Então, mas aqui estão sugestões para vocês analisarem. Vamos lá. Pensando no modo humano, né? Então, olha só. Então, na verdade, né, pessoal, quais são as formas, né, de você analisar o ser humano, né? Tá bom? Então, vamos lá. Tem a introspecção, certo? A gente tem colocado aí como uma autorreflexão, certo? Não é só uma reflexão, autorreflexão, né? O que o Jean perguntou? Se poderia ser como exemplo de teste? Não, Jean, todas as ficções, alguma coisa, todas as ficções, alguma coisa, elas têm, para ser uma ficção, né, concretamente, né, de alto orçamento, né, a atriz é famosa, essa atriz, né, então, um filme bom, um filme bem feito. Então, para ter apelativo, né, precisa ter uma sustentabilidade, né, então, do nada não é não, então um filme de alguns milhões aí, né, sei lá, 20, 30 milhões de dólares, né, que é um baita de dinheirão, né, tá, mas que tem uma sustentabilidade, exemplo não é bem um exemplo real, né, mas é um exemplo sim, tá. Todo filme de Hollywood, mesmo o mais bobo que você, nossa, que filme idiota, é 500 mil dólares, né, tá. 500 não, talvez não, mas tem filme muito bobo lá de, sei lá, 100 mil dólares, mas ninguém faz filme menos que isso, tá. Bom, pelo menos nos Estados Unidos. Na China acho que dá, mas nos Estados Unidos não faz. Então, introspecção é uma das maneiras. A psicologia, tá? Psicologia e a psiquiatria são 2, né? A psicologia e a psiquiatria, a diferença básica é a medicina, né? A psicologia não necessita de médicos, a psiquiatria tem os médicos na jogada. Depois, o estudo do cérebro, tá? Neurociência e outras tá? Neurocognição, se não me engano, né? Tá bom? E, então, ciência cognitiva, então, isso é uma coisa nova, tá? Ciência cognitiva é uma coisa nova, vamos lá. Então, no começo da inteligência artificial, você tinha, né, essa confusão aqui, né, de que se o algoritmo realiza bem uma tarefa, ele é um bom modelo de comportamento humano. Ou ao contrário, se o homem faz bem uma tarefa, ele é um bom modelo para o computador. Então, atualmente, se sabe, ou não é que se sabe, atualmente a abordagem é essa, que elas seguem campos diferentes. Ou seja, não precisa a máquina mimetizar o homem, nem precisa a máquina trabalhar nas estruturas que o homem pensa. Tá? A máquina é máquina e tem que pensar, tem que resolver as coisas. Nem se fala mais em pensar, fala-se ciência cognitiva. A máquina, então, aprendizagem de máquina, a máquina aprende do jeito dela. Tá? Assim como, por exemplo, né, o olho humano. Né? As abelhas veem como os homens? Com certeza não. Né? Os gatos veem com os homens? Com certeza não. Entendeu? Então, a ideia é que a máquina precisa pensar com o homem? Não. Então, diferente. A máquina é máquina, o homem é homem, então que pense diferente, né? Para quem gosta de game, né? Nier Automata, tá? É um
um game que fala dessa coisa do ser ou não ser essa questão, tá? Inclusive da máquina ser homem, não ser, tá? Tudo bem ter objetivos, né? É meio Blade Runner, tá? Mas é Nier Automata, tá bom? É não digo, não é um exemplo desse paradoxo aqui, não é paradoxo, como que chama isso? Esqueci o nome disso, mas né, não é um exemplo disso, mas tá numa linha parecida, né? Depois, apesar de existir áreas, existe um intercâmbio entre a ciência cognitiva e a inteligência artificial. Por exemplo, visão computacional, né? Então, visão computacional, por exemplo, o jeito com que uma coisa que eu trabalho, né? É uma coisa que a gente detecta listras horizontais e verticais, né? Ou padrões geométricos, né? O software tenta ver como é que o homem processa. Não como o homem pensa, mas como o sistema visual, córtex visual, processa a imagem, tá? Então, tem algo de inteligência neuronal, né? Tá bom? Mas a gente estuda essas coisas para reproduzir os algoritmos, ok? A gente não, alguns, né? Eu já fiz isso. Então, leis do pensamento. Quem que começou esse negócio aí? Como sempre, né? Foram os gregos. Então, o cara que fundou a lógica foi Aristóteles. Fundamentos de lógica, quando a gente fala assim, curso de lógica racional na matemática, etc., a computação, é Aristóteles, né? Então, ele codificou o pensamento correto, ou seja, silogismos. O que é um silogismo? Uma formulação correta, tá? Ou encadeamento de informações corretas. Cada formulação correta é uma proposição, e os silogismos são encadeamentos de proposições corretas. Né? O silogismo, pessoal, é o que tem sinal de igual, diferente, implica, sei, somente sei, isso é de Aristóteles, tá? Estruturas de argumentação que permitem a dedução de conclusões corretas, quando são utilizadas, então, a partir de premissas, né, axiomas verdadeiros, você vai fazendo as implicações, as deduções, para chegar nas resoluções derivadas, né, certo? Então, corolários, etc. Exemplo, né? Sócrates é um homem. Todos os homens são mortais, logo Sócrates é mortal, tá? Ok? Então, Sócrates é um homem, os homens são mortais, logo Sócrates é mortal, ok? Então, esse é o estudo da lógica aristotélica, a lógica clássica, ok? Bom, muitas vezes, né, pessoal, passa adiante, né? O pessoal falou de lógica não formal, por exemplo, fuzzy, lógica fuzzy, né? É difícil resolver o problema apenas com essa lógica formal. Tem sistemas, mas se eu não posso atravessar a rua, né, quando o farol está vermelho, né? Mas se alguém vem correr atrás de mim com uma arma, será que eu não posso atravessar a rua no vermelho, né? Então, uma lógica não formal, tá? Então, muitas vezes não há conhecimento total acerca do problema, né? E a gente fala de coisas nebulosas ou ocultas ou não reveladas mesmo. Não é que está oculta, ela nem aparece, né? Hiding, né? Solução teórica versus... Então, às vezes, uma coisa é a teoria, a formulação, outra coisa é que você tem que resolver, tá? Mas e se você tem que tomar uma atitude, né? Tá? Então, se faz por contexto, ou por, o pessoal chama de fuzzy, né? Nebulosa. Toma decisões meio nebulosas, mas que, pelo contexto, então, no caso de uma zona perigosa, atravessa, né? Se é um lugar tranquilo, na Suécia, lá, não, fica esperando aí que não vai acontecer nada, né? Mas se tiver à noite, lá na Federal, atravessar o estado, sai correndo aí, mesmo no final vermelho, porque você pode ser assaltado, né? Tá bom? Pelo contexto, by contexto. Né? Aqui um exemplo, né? É um exemplo racional, mas bem interessante. Esse robô, né? É um case de 1988, que atualmente está se usando, inclusive, esse case aí, para se resolver o carro autônomo, né? Então, qual é a premissa do robô saltador? Não cair. Então, o robô saltador, a única premissa dele, né, o algoritmo dele é não cair. Então, ele só tem uma perna, né, e ele parece uma bengala, né? Ele fica pulando e ele não cai. Então você empurra ele, ele sobe escada, desce escada, ele vai na escada rolante, vai no esteira rolante, né? Ele vai no piso molhado. Por quê? Porque ele é programado, o algoritmo dele é neuronal, né? Sistema neuronal é não cair, tá?
Ele nem sabe para onde vai, mas o segredo dele é, qualquer lugar que eu vá, eu não vou cair, né? Interessante. É uma solução racional, mas é, digamos assim, é única, né? Ele só quer, ele não pensa mais do que isso, ele só não cai, tá? Mas é um case, né? No mundo real, né, a gente tem o quê? No mundo real. A gente tem os robôs, né? Esses robôs aqui, pessoal, né? Eles tomam decisões, né? E eles analisam onde está o carro, se a posição está certa ou não, se está faltando uma peça ou não, né? Ele não pode só dar uma peça se não tiver a peça lá, tá? Ele não pinta se tiver colocado ao lado errado, né? Ele não solda a peça se a peça estiver errada e etc. Tá? Então ele toma decisões, né? Alguns são chamados de células de decisão flexível, porque você muda o carro e ele resolve com o carro não sozinho, né? Você tem que dar um reboot nele lá, mas ele vai lá e ele consegue decidir, tá? Então, esse carro aqui por exemplo, né? Acessórios, tá? Então, você programa lá que um carro que chegar a tal configuração assim vai ter acessórios. Então, esse carro aqui vai ter um rack no teto, esse carro aqui vai ter um bogodó na lateral. Então, o robô toma algumas decisões, tá? Ok? Mediante o que o comprador... Então, às vezes, nas fábricas de montagem, às vezes não, é assim, você compra, né, pela internet, configura, ou na concessionária que for, e pede lá, meu carro. Então, quando seu carro está sendo fabricado, o robô já está sabendo os acessórios que você pediu. E o robô fabrica o carro mediante os acessórios que você pediu. E o carro da frente é diferente do carro de trás, só o seu carro que estiver na linha, né? E aí o cara sabe, ó, seu carro vai demorar mais 7 dias para ser fabricado, está na linha, né? Ok? Então, em geral, acho que 7, 8 dias na linha de produção, né? Para o carro entrar e sair, né? Tá? Depois tem o robô cirurgião, né? Que ajuda, atualmente ele ajuda o médico. Então ele vai lá, câmera, sistema de visão computacional, mas às vezes, né? Vai fazer um cateterismo. Então, a função normal de enfiar o fiozinho lá, né? Catéter, né? Então ele faz. Então, ou um corte numa região muito delicada, o médico posiciona lá e o robô vai lá e corta, tá? Então é meio... robô submarino faz essas coisas também, né? Que é 10 mil metros de profundidade. Aqui também, inclusive pode ser remoto. Às vezes um robô... Acho que até teve uma operação aí que um cara nos Estados Unidos operou alguém lá no Japão, ou ao contrário, né? Tá? Ou contou com a colaboração de um cirurgião remotamente. Então quem fez no local foi o robô, tá? Na internet aí, internet não, na televisão, né? Tem feito propaganda do robô aspirador, tá? Que ele vai lá, você programa, ele varre sua sala, limpa a cozinha e etc, tá? O horário, né? O horário, os locais, né? Okay? E aí, né, pessoal, na atualidade, a gente tem, né, a Rose dos Jetsons, era um robô que limpava, etc, cozinhava, né? Limpava, acho que, se quiser, não, mas talvez pudesse cozinhar, tomava conta da criança, do cachorro, passear o cachorro, e a nossa máquina de lavar roupa, você faz um programa nela e ela começa e depois você deixa ela lá e em 2 horas ela lava e seca, ela só não passa, mas acho que atualmente até tem máquina que pode até estender a roupa e tal, né? Mas a minha de casa ela só lava, enxágua e seca, tá? É um programa, não é uma Rose porque ela não sai andando, né? Tá? Minha irmã mais velha tinha uma lavadora da Enxuta, né? E por alguma razão, quando ela colocava roupa desbalanceada, ela andava, né? Então teve um dia que ela pegou, que ela percebeu que a lavadora ficou assim num lugar no meio da cozinha, né? Nossa, né? O que aconteceu? Ela pensou que meu cunhado tivesse mexido na lavadora, né? Aí ela colocou lá, empurrou lá e tal, né? Aí, né? Outro dia, ela deixou lá a máquina funcionando e ela viu a máquina, ela começou a andar. Andou. Aí puxou, foi andando, e a tomada esticou, ela desligou da tomada, né? De tanto que ela andou, ela desligou a tomada. Ela falou assim, danada, né? A máquina, acho que nem existe mais, né? Mas ela andava quando você colocava a roupa meio desbalanceada, né? Mas a máquina de lavar, a princípio, não é para andar, né, pessoal? Vamos lá.
Então, a base da inteligência artificial, né, pessoal? Então, as disciplinas né, que vocês conhecem aí, né? Filosofia, então, como a gente falou, a lógica, a razão, o silogismo, né? O pensamento, formas de pensar, né? Mente, aí mente e corpo, eu não saberia. O corpo sim, mas a mente não sei bem se a filosofia trata disso, né? Depois, matemática e ciência de computação. Então, vamos lá, representação formal, né? Lógica formal, por exemplo, né? A modelagem. Uma coisa é a lógica do homem, outra coisa é a lógica formal da matemática. A modelagem, né? Modelagem matemática, né? Matemática discreta, por exemplo. Algoritmos que são, né, computacionalmente tratados, né? Perdão, aqui não é só matemática, aqui é matemática e ciência da computação. Na USP, aqui na Federal também. Na Federal, a ciência da computação está junto com o departamento de matemática, né? Eles não são a mesma coisa, mas estão no mesmo centro. Na USP, estão na mesma faculdade, tá? A faculdade chama IME, né? Instituto de Matemática e Estatística, não tem o C, mas tá, computação, tem a computação junto com a matemática. Né? Apesar de ter computação na Poli também, na engenharia, mas a ciência da computação está na matemática na USP. Os algoritmos, tratabilidade. Tratabilidade tem a ver com dados, né? Os dados são tratáveis ou não. E computabilidade, se os dados... Computabilidade significa fazer conta, né? Então, tem dado que eu consigo tratar? Tem dado que eu não consigo tratar. Ok. E os dados são... posso fazer contas com eles? É a computabilidade. Linguística. Forma de representação do conhecimento. Como eu falei lá, linguagem natural, certo? Comunicação e a própria linguagem, né? Comunicação é, por exemplo, no meio, né? No jornalismo, na internet, né? E a linguagem a forma de se comunicar, certo? Economia, a escolha racional dos recursos, né? Recursos para resolver as situações. Psicologia, funcionamento da mente, aí sim, como a gente falou anteriormente, né? Comportamento de homens e animais. Interessante, não está tratando da psiquiatria, né? Psiquiatria é disfunção da mente, tá? Seria, né? Não só da mente, do homem, né? Então, base da inteligência artificial, cibernética e a teoria de controle. Fala da base também, continua a base, né? Cibernética, né? O Wiener é o pai da cibernética, né? Que a gente já tratou ele um pouco aqui. Então, teoria de controle, lembra dos atiradores contra bateria antiaérea, né? Veio daí. Estabilidade, né? Máquinas que se autorregulam, feedback, né? E realimentação. Neurociência, uma ciência nova que tem a ver com o estudo dos neurônios, né? Ou da coleção de neurônios. Depois, engenharia de computação, tem a ver com hardware. Por exemplo, GPU, né? Não é coisa da ciência de computação. GPU é uma coisa de engenharia de computação, tá? É computador paralelo, engenharia de computação. Software adequado para a inteligência artificial. Então, não só a arquitetura, mas os programas por exemplo, clusters, né? Clusters também é da engenharia de computação. Então, o hardware e a estrutura de software que faz aquele hardware funcionar, certo? Vamos lá, história da inteligência artificial. Um pouco longo desse negócio aqui, né? Os neurônios aí do McCulloch e Pitts, né? Tá bom? Então, os primeiros eram chip, né? Chip é coisa de fabricação em silício, transistores, etc. Componentes eletrônicos que simulam. Aqui nessa época nem eletrônica em 1943 não tinha transistor, tá? Então, válvula, né? Então, sistemas, alguma coisa eletrônicos, tá? Desculpa, a válvula eletrônica também, sistema, estado sólido, né? O transistor é estado sólido, né? Que simulam como o neurônio biológico funcionava, tá bom? Com os axônios, os dendritos, essas coisas, né? Sinapses, etc. Em 1950, quando o computador, software, na máquina 3D de imitação, o Turing, ele bolou uma máquina para desvendar um código. A máquina era enorme, cheia de cabo, etc. Então, aí depois com a eletrônica, eles ficaram miniaturizados, né? Que veio o processador e o microprocessador, né? Por exemplo, o Pentium, né? Certo? O Pentium é um microprocessador, certo? Então, o Arduino, o ARM, são microprocessadores, tá? Então, na década de 50 e virada de 60, com o Turing, né, essa ideia de que o software poderia fazer a máquina pensar, né? Então, aí que veio o termo inteligência artificial, certo? Porém, você percebeu que, né, uma década depois já viu que a coisa não era tão fácil, né? Por exemplo, né,
uma máquina que traduzia do russo para o inglês, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É uma coisa da Bíblia, né? Aí traduziu como a vodka é boa, mas a carne está podre. Então, você vê aqui, né? O melhor sistema, né? Dava nesse negócio aí. Ou seja, nessa época aí, pela dificuldade que tinha dos sistemas neuronais de a coisa se juntar, uma coisa é o neurônio separadinho, né? Uma coisa é o neurônio, todos os neurônios separadinhos aí, tá? Mas a coisa é centenas, milhares, né? Então é complicado. Como é que se juntam as coisas, tá? Como é que os sistemas coletivamente funcionam, tá bom? Aí se embarcou por outra linha, né? Era Knowledge Systems. Então, baseados em conhecimento, tá? Então, sistema de análise química foi o Dendral, sistema de infecção sanguínea do Mycin, né? Certo? Perdão, isso não são pessoas, são sistemas, tá? Análise química do Dendral e Mycin é o de infecção sanguínea. Mas teve outros, Carnot, né? Esqueci os outros, mas teve vários outros, né? O cara da homeostase, né? Então, aí em 80, a IA vira uma indústria, né? Por exemplo, sistemas especialistas, análise de crédito, como eu falei, né? Um cunhado meu demitiu muita gente no Itaú, inventando sistema de crédito no Itaú, tá? A cartão de crédito. Altos e baixos, né? Então, por exemplo, recentemente, né? 2000 e pouco, 2010, 2014, 2010, se não me engano, o prêmio Nobel foi sistema economistas que previam a bolsa, tá? Só que a empresa deles ganhou o prêmio Nobel. A empresa deles de inteligência artificial faliu. Ficaram pobres. Então, o sistema de inteligência artificial ganhou o prêmio Nobel e tal, foi reconhecido, mas na prática não funcionou. Tanto é que eles perderam todo o dinheiro deles, né? Vamos lá. Eles e os clientes deles, né? Vamos lá. Continuando, né? 90 e 2000, pesquisa de IA em nível humano, né? Com pessoas, no sentido de como as pessoas pensam, psicólogos, linguagem natural, né? Certo? Grandes bancos de dados, então a internet favorece a coleta e a disponibilização na nuvem desses bancos de dados, certo? Antigamente você tinha que carregar fita, disco, etc. Mas agora na nuvem, né? Os dados estão armazenados em algum lugar, com certeza, mas agora eles podem ser buscados, né? Lembra da codificação e da recuperação, né? Codificação, o sono, né? Certo? Você codifica jogando lá na nuvem, você recupera o trenzinho. Então, a nuvem, a internet possibilitou tanto jogar para qualquer lugar, né? Sistemas de armazenamento, servidores, quanto recuperá-los, tá? Computadores cada vez mais rápidos, ok? Então, vamos lá. Estamos acabando essa parte aqui. Que hoje em dia tem sistemas de reconhecimento de face. Então, isso aqui, né? Você coloca lá no sistema lá de identificação e ele vai buscando as câmeras e identifica as pessoas. Então, sei lá, 90% de chance de ser essa pessoa é a quem está procurando, né? Existe, na China tem direto. Na China, se não me engano, 500 milhões de pessoas das 1,5 bilhões, um terço da população chinesa já está identificada, tá? Os outros 1 bilhão é tudo gente que não quer se identificar, mas o das cidades parece estar tudo identificado, né? Mas tem 1 bilhão de chineses que não quer, não, que está fugindo desse negócio aí, tá? Aí, e na atualidade, os veículos autônomos estão na automação nível 4, né? No nível 5 é o carro vai andar sozinho. A gente, se não me engano, já está no nível 4. O carro anda, mas ele não está autorizado a trafegar sozinho. Então, tem uma pessoa que pode comandar. No nível 5 vai estar totalmente autônomo, né? Ok. Tem todas as empresas grandes, né? Que a gente vai ver no slide seguinte, elas já estão investidas nessa linha aí, tá? Que não são automobilísticas, então são esses caras aqui. Então, na realidade, né? Por exemplo, eu falei da Cortana do Halo, né? Então tem no Windows 10, no Windows 7 já tinha, né? O sistema de auxílio de inteligência artificial do Windows. Se fosse um celular, antigamente tinha um sistema tinha o Windows Phone, né? Sistema operacional Windows para telefone. Cortaram, né? Mas no Windows 10, se eu tiver o microfone funcionando, eu consigo falar com a Cortana, tá? A Cortana, ela me responde. A Apple tem o Siri, tá? Certo? Sistema de assistência pessoal. O Google tem o OK Google. Desligou aqui, mas quando eu não quero, ele fala, né? Então, a Cortana tinha no Windows... Windows Phone, sim, mas ela a partir do Windows 7, ela tinha no Windows, tá?
Então, no Windows Phone, né? Mas agora acabou, né? O Windows Phone acabou. A Amazon tem o Alexa, né? Alexa é a da Amazon, que tem uma caixinha de som, mas é, na verdade, um sistema de inteligência artificial integrado, tá? Então, no mundo atual, né? Chatbots são isso, são sistema de inteligência artificial. Todos os sistemas de recomendação, né? Quando você acessa lá um site e depois vai aparecendo propagandas de coisas relacionadas, é o sistema de recomendação de inteligência artificial. É o Google e todas as analíticas da vida que bolaram esse negócio aí, né? Então, o Facebook faz isso, o site de compra faz isso, a Amazon faz isso, o eBay faz isso, o YouTube faz isso, a Netflix, quando você assistir um vídeo, né, ou um ou dois, ela vai te propondo vídeos no sistema de inteligência artificial dela. Uma coisa que eu uso bastante, né? O Translator do Google, para você, como eu falei, recomendação em francês aí, você bota no Translator aí, beleza, funciona, né? Tá? Aqui, ó, inteligência artificial no mundo atual. Aí você coloca no japonês aqui, saca? Kyo no sekai ni okeru jinko shino, tá? E aí, o GPS, o Waze, é isso daí. O Waze é um sistema de tracking, né, de busca e chegada, né, de percurso, e o próprio GPS do Google, né, Google Maps, é um sistema de inteligência artificial, tá? Vamos lá. Então, aqui eu tenho, né, um slide que conta que como em umas centenas de anos, né, certo? 1780, a indústria 1.0, né, certo? 2.0, quando foi a linha de montagem, né, do Ford, etc., na verdade, os motores, né, certo? Motores, perdão, a eletricidade, né, tá? E a indústria 3.0, a eletrônica entrou na jogada, em 1970, e os processadores. A indústria 4.0, a internet das coisas, né, o sistema cibernético, a inteligência artificial entrou aqui, certo? Então, aqui, um exemplo também é o Tempos Modernos do Charles Chaplin, certo? Que ele fala desse momento aqui da indústria 2.0, certo? Da ideia da da linha de montagem, não automática, da linha de montagem com pessoas, né? Certo? Depois que o robô veio a melhorar, né? Então, uma provocação aqui, né? Que a SBC fala, Sociedade Brasileira da Ciência, né? Será que a escola não passa de mais uma engrenagem nesse mundo das realidades novas? Será que a escola não é apenas mais uma engrenagem? Então, aqui uma provocação, né? Tá? Então, faz uns anos aí, a Prefeitura do Rio comparou as escolas lá, né? Bom, foi não sei se foi uma publicidade, mas foi uma coisa política, tá? Quem assistiu ao clipe do On the Brick on the Wall, né? Pink Floyd, né? Fala disso daí, das crianças virando salsicha, certo? Das mentes das crianças virando salsicha, tá? Então, aqui, pessoal, uma provocação é aqui, né? No ambiente de trabalho agrícola, a educação era todo mundo junto numa sala, meio escola agrícola, certo? E aí, no ambiente de trabalho com funções determinadas, a escola virou carteiras organizadas, né? Linhas e fileiras, tá? Ok? Sala de aula determinada, né? Sociedade industrial. Na sociedade em rede, no ambiente de trabalho 3.0, por que a educação ainda continua sendo linhas, fileiras, carteiras? Então, aqui não está aqui existe uma equivalência, e que existe uma disruptura, certo? Então, a SBC fala que a sociedade em rede deveria se organizar a escola de forma diferente. Uma proposta de pensamento para vocês, tá? Então, o que podemos fazer com a IA? Né? O que podemos fazer com a IA? Certo? Então, para refletir. Mas aí, pessoal, então, para não refletir em cima do nada, né? Então, sempre que a gente faz aqui a reflexão, eu tenho usado um modo de refletir digital, ou pelo menos uma proposição digital. Eu procurei aqui alguma questão que alguém quer levantar aí, pessoal, antes de eu passar para essa página de função aqui, né? Alguma questão, alguma dúvida? Então, vocês vão falar um pouco, vão trabalhar um pouco em cima disso, né? Então, eu peguei essa habilidade 13 de língua portuguesa, que é do Fundamental 2, né? Engajar-se e contribuir com a busca de conclusões comuns relativas a problemas, temas ou questões polêmicas, de interesse da turma ou de relevância social. Então, aqui, né, essa atividade aqui, por que eu gosto de picar das BNCCs? Porque é uma realidade, ou seja, duas realidades, na verdade. Professores trabalham
não é que soltos, mas sem a pauta, sem a pauta concreta estipulada. Muitas vezes acontece isso. Então, é bom ter a BNCC, porque ela é uma pauta concreta. Então, a gente sempre trabalha com coisa concreta. E depois, folhear, isso daí é um documento interessante, tá? Um documento interessante. Então, eu sugiro. Então, eu peguei essa atividade, essa habilidade de português, né? E já coloquei o nome dela, logicamente provocado pela aula que eu dei agora, né? Então, essa atividade, vamos fazer um favo de colmeia, né? Mas como, né? Para ela. Vamos criar a versão digital dessa habilidade, perdão. Então, vamos definir, então, a versão analógica dela é tudo esse negócio aqui, ó. Engajar, tal. Ok, então eu copiei a habilidade. Lembrar, como é que faz isso? Gestão do Adam Osborne da IBM. Agora não é mais da IBM. Talvez tenha morrido, mas ele bolou essa até da amostragem. Você vai picando palavras. Então, vou lá. Contribuir com conclusões a problemas de interesse da turma. Então, eu peguei essas palavras, amostrei e reduzi. A habilidade está aí. Eu transpassei, né, essas palavras para o meu colmeia, que essa aqui é a minha habilidade digital. Toda essa habilidade enorme aqui, ela virou essas palavrinhas, 6, 7 palavras digitais, nesse favo aqui, tá? Idealizar. Como é que eu vou idealizar? Então, pessoal, você podia, contribuir é um verbo bom, mas eu procurei no Google sinônimos de contribuir, então eu achei colaborar. Então, colaborar eu achei uma palavra, um verbo mais legal, assim, mais fácil de digerir. Então, colaborar com opiniões sobre a inteligência artificial, tá bom? Como é que eu vou propor, né? Uma sugestão. É o pitch que a gente fala, o pitch da aula. Como é que eu sugiro para vocês? Então, vamos lá. Vamos fazer um brainstorm sobre a inteligência artificial? Né? Então, logicamente, se fosse para uma molecadinha de sexto no ano, precisaria fazer com mais cuidado, né? Falar brainstorm assusta a molecadinha. Mas para vocês tudo bem, tá? Então, a habilidade de sexto no nono, mas eu estou fazendo com vocês, né? Seria uma discussão, né? Tá? Sobre inteligência artificial. Então, pegando o quadro de Vygotsky aqui, né? De aprendizagem colaborativa, vamos usar esse daqui, né? Buscando diferenças, fazendo comparação que a gente já usou, talvez não tenha finalizado bem, né? E comparam e contrastam similaridades e diferenças, tá bom? Depois, compreensão, diferenciação de ideias, desenvolver habilidade de análise síntese melhor da situação. Então, no fundo, é analisar uma situação de diferenças e similaridades, certo? E vamos também, aqui, pessoal, que é pequena maestria, né? Manejar pessoas diferentes, certo? Mestrar, no sentido de trabalhar com pessoas diferentes, certo? E agora, esse quadro azul é novo, essa linha azul é nova, é uma chamada de atividade multifuncional. Cooperar e compartilhar, tá bom? Os alunos trabalham em grupos para produzir um produto colaborativo, que vai ser a discussão. E compartilha com a turma. Quais são as funções? Aprender a compartilhar materiais complexos e múltiplas fontes. Por enquanto, não tem múltipla fonte. Poderia fazer uma pesquisa, mas hoje é só para uma introdução à atividade, né? Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer esse brainstorm? Vamos fazer um grupo, um Jamboard de 4 ou 5 alunos, né? 15 minutos de discussão, tá bom? Vai ter 3 colunas em cada Jamboard. O bom da IA, o mal da IA e minhas emoções com ela, ok? Sobre alguma coisa. Não, o Google me enche o saco, então eu fico irritado, né? Ok, então, irritado. Eu fico irritado, por exemplo, né? Depois dessa discussão de 15 minutos, em grupo de 4 ou 5, um aluno do grupo, um aluno ou uma aluna, vai contar um aspecto da coluna boa, um aspecto da coluna má e um aspecto da emoção. Tá? Vai escolher, o grupo escolhe qual que vai falar e vai falar em 30 segundos, tá? Para compartilhar. Para quê? Para essa ideia a gente colaborou e agora vai compartilhar, certo? O certo seria todo mundo falar, mas como o tempo está restrito, e pela internet é chato fazer isso, né? Vou fazer só um por grupo, tá? Ok? 4 pessoas vão falar, certo? Ok, seleção de casa. Vamos fazer aqui, então, o Jamboard, né, pessoal? Eu já dividi o Jamboard, tá no dia, né? Se vocês olham aí, né? Eu vou dividir os grupos, tá? Ó, o Jamboard tá aqui. Então, o Jamboard, né, são esses aqui, tá? Mas já tá no dia. Se vocês entram no dia, tá os 4 grupos no dia, tá? Eu vou dividir nesse instante os grupos no dia automaticamente, né? Ó, vocês aqui dessa sala, tá? Esse aqui é o Jamboard de vocês, certo? Vou para outra sala, tá? Oi, pessoal. Então,
Esse aqui é o Jamboard de vocês, certo? Bom? Oi, pessoal. Esse aqui é o Jamboard de vocês, tá bom? Oi, pessoal. Esse é o Jamboard de vocês, tá bom? Eu vou colocar todos os Jamboards na tela, tá bom? Não esqueçam de colocar o nome de vocês no Jamboard, tá? Ah, beleza. Vocês não sentem nada sobre essas coisas de inteligência artificial, pessoal? A gente estava confusa sobre essa parte. Ah, confuso então é um sentimento, né? Verdade. Tá bom. Mais 4 minutos, hein? Tá? Um por grupo fala. Uma coisa de bom, mal e de emoção, tá? Que representando o grupo, tá bom? Então vamos lá. Sala 1, quem que fala? Quem que vai falar da sala 1? Eu, professor. Bom? Eu só falo remodelação do mercado profissional. Bom. Isso é bom, né? Isso é bom? Uhum. Bom. De mal? Interações humanas ficando mais artificiais. Interações. Boa. Analisadas, tá? Ok. O computador fica... Mas não acontece isso. Não, uma só. E agora, sentimentos. Qual que é o sentimento? Ou emoção? Eu vou tentar fazer um apanhado aqui. No Não, geral, uma só. Não, fala uma só. Ok. Ansioso para ver as possibilidades do avanço da IA na tecnologia. Ansiedade pelos avanços. Ok. Boa. Sala 2. Pode ser precisão, professor. Fala de novo que picou, eu não peguei você. Precisão. Precisão, certo. Muito bom, hein? Precisão, muito bom. O computador é preciso. E o mal? Desemprego. Verdade. Será que o professor é desempregado? E emoção? Aqui a gente não teve consenso. Não, fala um, não precisa ter consenso. Você que tá falando. Interesse e medo. Curiosidade, tá? Tá bom. Ok. Sala 3. Muito bom, hein? Gostei. Sala 3. Opa, aqui. Uma coisa de bom? Otimização. Otimização, certo. Não, bem legal. Mal? A falta de privacidade. Oba! Falta. Boa. E emoção, sentimento? E insegurança. Insegurança, muito bom. Ótimo. Bem legal, hein? Bem legal. Sala 4. Sala 4. Quem vai falar? Alguém com o microfone, eu acho. Eu posso falar. Pode falar. De bom, avanço da ciência. De mal, manipulação de dados. Manipulação. Certo. E a emoção, acho que confusão. Confusão, muito bom. Muito bom. Tá bom. Então aqui, pessoal, eu tenho um stick de cor laranja, né? Quem quer falar alguma coisa, qualquer grupo que queira falar no bom de IA que não apareceu, vamos só olhar, né? Modelação do mercado profissional, precisão, otimização, alguém quer falar o stick laranjinha de bom da IA? Que não saiu? E do mal da IA, então? Mal da IA. Alguém quer falar alguma coisa?
Bom autonomia, tá bom. Agora vale tudo, né? Certo? E o mal da IA, alguém quer falar alguma coisa do mal da IA? Desculpa, que saiu, né? Relações humanas, interações humanas, artificializadas, desemprego, falta de privacidade, manipulação de dados. Alguém quer falar alguma coisa do mal da IA? Que não saiu? Professor, eu tive uma ideia, não sei se entra na manipulação de dados, mas eu pensei que, tipo, dá para ter muitas novas possibilidades de fraude, até com aquele deep learning lá, o deepfake. Tá bom, fraudes. Ok. Manipulação de dados é dado, mas o fraude é diferente, né? Ok. E confusão, emoção que não saiu? A emoção que saiu foi ansiedade, avanço, curiosidade, insegurança e confusão. Algum sentimento que não saiu? O Danilo falou alto custo, mas aí falta de... olha só, ela fala assim, falta de emoção. Tá bom. Ok. Bom, então, pessoal, ok. Então, esse quadro aqui, né, a gente fala que eu deveria gastar um pouco mais de tempo, né? É melhor quando as pessoas falam mais, tá? Então, mas a ideia de resumir um pouco anterior é o quadro novo, né? De compartilhar, tá bom? De Vygotsky, né? Compartilhar, tá bom? Ok? Então, esse é um quadro interessante, compartilhar, né? Certo? E vai ficar aí para vocês... eu vou depois dar o link no Tidia, mando o link para vocês trabalharem e comentarem. E o compartilhado é mais do que o de cada um, tá bom? A ligação caiu, pessoal. Então, voltou, né? Então, o compartilhado é mais do que de cada um. É valorizado porque ele é mais de cada um, tá? Então, só vou voltar aqui no... Deixa eu ver se está chareado a minha tela, né? Não está, né? Então, eu vou voltar no slide. Então, o que é atividade para a lição de casa, né, pessoal? A lição de casa é o seguinte, né? Bem diferente essa lição de casa, hein, pessoal? Como eu tinha falado para vocês, a gente vai fazer coisa de música, né? Por quê, né? Porque o karaokê, pessoal, a música o pessoal reconhece, né? Pelo menos os especialistas, psicólogos, né? Vamos ver se eu consigo falar de novo, pessoal. Então, a música, né? É um jeito... Deixa eu só compartilhar de novo, né? A música é um jeito muito legal de a gente controlar as emoções. Os psicólogos falam comportamentais. Cantar em público ajuda a gente a controlar as emoções. Então, esse site aqui, tá? Sing Snap. Ele é um karaokê. Aqui, ó. Vocês vão fazer grupos de até 4 pessoas, tá bom? De 2 até 4 pessoas, né? Duplas ou trios ou quadras, né? Então, que vocês apresentem, treinem uma música. Então, entra nesse site aqui para treinar uma música, tá bom? Ela pode ser gravada ou apresentada ao vivo, tanto faz, né? Enviar o nome dos grupos no Telegram. Então, vocês façam os grupos aí, né? Combinem os grupos e me enviem pelo Telegram. Eu vou dar bônus por nome do grupo e o grupo pode ter um símbolo, né? Um desenho, uma caveira, o que for, tá, né? As meninas superpoderosas, o que for, tá? Então, vai ter bônus tanto por nome do grupo quanto por símbolo do grupo, né? Essa é uma atividade também do quadro cooperar e compartilhar, porque a música é uma cooperação, tá bom? Então, todas as atividades, todas, né? Vocês já vão melhorando na sua página pessoal. A página pessoal, eu não pedi para entregar, semana que vem eu vou abrir essa página aí, vai ficar uma semana para vocês se submeterem, tá bom? Mas já vai atualizando a página pessoal. Então, qual que é a finalidade da página pessoal? Registrar as coisas que vocês vão elaborando, inclusive as atividades coletivas, tá? Só que aí as coletivas, mais de uma pessoa vai registrar, né? Mas tudo que você fizer, inclusive as coletivas, é para colocar na página pessoal, tá? A música é para estar lá, ok? Então, mas os comentários de vídeo, comentário de filme, comentário de texto, pesquisa, é tudo na página pessoal, certo? A gente fala, é o portfólio que vocês estão fazendo para mim, ok? Então, para vocês fazerem agora, é treinar a música, tá? Ok? Ficou clara a atividade, pessoal? Deu para entender? É bem simples, né? Pelo menos eu acho, né? Ok? Tá bom. Então é isso. A aula de hoje é isso, tá? Boa noite, então, hein? Pode falar, tô ouvindo, João. Não, eu tenho uma dúvida sobre o negócio da página pessoal.
A gente já tinha te enviado ela, né? Aí aquela Não, ali já não. foi. A página pessoal que vocês enviaram, João, foi um exercício. Inclusive, eu ainda eu não dei feedback, por isso que eu não abri a página pessoal para enviar. Vocês têm que ir construindo. Aquela página inicial era só um exercício de HTML, tá? Ah, Isso não vai tá. valer. Do jeito que vocês enviaram, pode valer assim, 0,5, né? Então, a página pessoal tem que ter o quê? Tudo que vocês fazem, tudo. Vocês não vão fazendo as coisas, então a página é legal. Vocês têm que caprichar na página, tá? Senão ela vale Beleza. pouco, né? É que Então, eu tinha... logicamente, João, precisa formatar direito, né? Para ficar bonita, né? Então, a coisa da estética da página também vale, né? Tá bom? Então, É que eu tinha mexido bastante nela. conteúdo é importante, mas a aparência também é importante, né? Ah, beleza. Aí, no caso, é como se fosse um diário de bordo, então, ela. Exatamente. É um diário pessoal, na verdade. O diário de bordo é Aí uma tem atividade coletiva. Vocês vão montar no projeto pedagógico, mas a página de vocês é individual, tá? Logicamente, tudo que vai no diário de bordo, um pedaço dele, ou até maior, pode ficar na página pessoal, tá? Porque o diário de bordo é coletivo, a página pessoal é individual, né? Tá bom? Tá bom. Não tem limite de tamanho, tá? Porque, na verdade, a página pessoal você vai linkando, né? Certo? Você está fazendo várias páginas, subpáginas. Então não tem limite. Tá bom? Beleza. Show? Valeu, professor. Tá Obrigado. bom. Nada. noite. Boa noite.